Sarah, você consegue imaginar que existe um artigo científico que literalmente mudou nossa percepção sobre como as redes neurais funcionam? Um trabalho que revelou que essas máquinas que considerávamos tão inteligentes tinham falhas fundamentais escondidas? Alex, você está falando daquele trabalho revolucionário sobre as propriedades intrigantes das redes neurais, não é? Mas me explica uma coisa, por que esse artigo específico foi tão impactante. Olha, Sarah, este paper acumulou milhares de citações desde sua publicação em 2013, tornando-se um marco histórico na área. E não é à toa, ele revelou duas descobertas que abalaram os fundamentos de como entendíamos as redes neurais profundas. Primeira descoberta, os neurônios individuais nas camadas superiores não são tão importantes quanto pensávamos. Segunda, essas redes podem ser facilmente enganadas por perturbações imperceptíveis nas imagens. Espera, Alex. Você está me dizendo que em 2013, quando as redes neurais estavam começando a dominar reconhecimento de imagem e fala, alguém descobriu que elas tinham essas vulnerabilidades fundamentais? Como era o cenário antes dessa descoberta? Perfeita pergunta, Sarah. Em 2013, estávamos no auge da revolução do aprendizado profundo. A ImageMatch havia sido conquistada, as redes convolucionais estavam superando humanos em várias tarefas de visão computacional. Todo mundo estava eufórico, finalmente tínhamos máquinas que pareciam ver como nós. A comunidade científica acreditava que essas redes estavam aprendendo representações hierárquicas robustas, similar ao córtex visual humano. E aí chegaram os pesquisadores e jogaram um balde de água fria nessa euforia toda? Exatamente. Eles fizeram algo que ninguém havia tentado sistematicamente antes. Primeiro, investigaram se os neurônios individuais nas camadas profundas realmente codificavam conceitos específicos, como acreditávamos. Segundo, testaram a robustez dessas redes contra pequenas perturbações nos dados de entrada. O que descobriram foi chocante. Vamos por partes então, Alex. Me explica essa primeira descoberta sobre os neurônios individuais. O que exatamente eles encontraram? Sarah, imagina que você sempre acreditou que cada neurônio em uma rede neural era como um detector especializado. Um reconhece rostos, outro carros, outro gatos. Os pesquisadores testaram essa hipótese comparando neurônios individuais com combinações lineares aleatórias de neurônios. Sabe o que descobriram? Não havia diferença significativa. Isso significa que a informação semântica não está armazenada em neurônios específicos, mas sim distribuída pelo espaço multidimensional formado por grupos de neurônios. Então é como se, ao invés de ter especialistas individuais, a rede tivesse uma espécie de conhecimento coletivo distribuído? Perfeita analogia. É como uma orquestra onde a música não está em um instrumento específico, mas na combinação harmônica de todos. Isso revolucionou nossa compreensão sobre interpretabilidade de redes neurais. Mas a segunda descoberta foi ainda mais impactante para a segurança da IA. Agora eu quero saber sobre essas perturbações imperceptíveis. Como funciona isso na prática? Sarah, os pesquisadores desenvolveram um método matemático elegante. Eles calculavam o gradiente da função de perda da rede em relação à imagem de entrada. Esse gradiente indica a direção que maximiza o erro de predição. Então, eles adicionavam uma perturbação minúscula nessa direção, tão pequena que o olho humano não consegue detectar. O resultado? A rede classificava completamente errado. Uma imagem de panda se tornava um gibão, um ônibus escolar virava avestruz. Isso é assustador, Alex. Mas me diz uma coisa, essa vulnerabilidade era específica de uma rede ou era um problema mais geral? Aqui está o ponto mais perturbador, Sarah. Os pesquisadores descobriram que essas perturbações adversárias eram transferíveis entre diferentes redes. Uma perturbação criada para enganar uma rede também funcionava em outras redes, mesmo treinadas com dados diferentes. Isso sugeriu que essas vulnerabilidades não eram bugs aleatórios, mas propriedades fundamentais do espaço de alta dimensionalidade onde essas redes operam. E qual foi o impacto imediato dessa descoberta na comunidade científica? Sarah, foi como se alguém tivesse descoberto que todos os carros do mundo tinham o mesmo defeito fundamental nos freios. De repente, a comunidade percebeu que precisávamos repensar completamente a segurança e robustez dos sistemas de IA. Isso deu origem a um campo inteiro de pesquisa chamado aprendizado adversário, com milhares de pesquisadores trabalhando em defesas e novos tipos de ataques. E hoje, mais de uma década depois, como essas descobertas moldaram o mundo da IA que conhecemos? O legado é imenso, Sarah. Primeiro, toda a área de segurança de IA moderna nasceu desse trabalho. Hoje, quando desenvolvemos sistemas como carros autônomos ou diagnóstico médico por IA, testamos sistematicamente contra ataques adversários. Segundo, isso influenciou o desenvolvimento de arquiteturas mais robustas.
Os transformadores que alimentam o ChatGPT e outros modelos de linguagem incorporaram lições aprendidas sobre essas vulnerabilidades. Alex, você está me dizendo que sem essa descoberta de 2013, talvez não tivéssemos a IA segura que temos hoje? Exato. Imagina se tivéssemos implantado IA em larga escala sem conhecer essas vulnerabilidades. Carros autônomos que podem ser enganados por adesivos imperceptíveis, sistemas de reconhecimento facial burlados por óculos especiais, diagnósticos médicos comprometidos por alterações mínimas em exames. Este trabalho nos forçou a ser mais cautelosos e rigorosos. E qual é a lição mais importante que devemos tirar dessa história toda? Sara, a lição fundamental é que o progresso científico verdadeiro às vezes vem de questionar nossas suposições mais básicas. Em 2013, todos celebravam os sucessos da IA, mas esses pesquisadores tiveram a coragem de perguntar: mas será que essas redes realmente funcionam como pensamos? Essa curiosidade científica genuína revelou verdades desconfortáveis que, no final, tornaram a IA mais segura e confiável para todos nós. É fascinante como um artigo pode simultaneamente abalar nossa confiança e fortalecer nosso futuro. Alex, obrigada por essa jornada através de uma das descobertas mais importantes da IA moderna. O prazer foi meu, Sara. E para nossos ouvintes, lembrem-se, cada grande avanço na ciência começa com alguém fazendo a pergunta certa no momento certo. Esse trabalho nos ensinou que questionar o status quo não é pessimismo, é responsabilidade científica.